Olá, tudo bem? Continuando aqui os meus estudos para a certificação 70480, programando em HTML5 com JavaScript e CSS3. Esse é o meu guia de estudos para a certificação. Meu nome é Rai Carneiro. Acho que para você que já está acompanhando os vídeos aí, já sabe que eu estou na trajetória para fazer essa certificação e faço ela no final de março. Aí espero ter sucesso em fazê-la e passar de primeira, né? Bom, já estou no capítulo 2 e estou lendo aqui sobre o objetivo 2.3, que é implementar a tratativa de exceções. Né? Ele fala sobre como implementar o try, catch, finally, incluindo como você pode setar e responder a códigos de lançamento de exceções e também checar valores nulos que você tenha no seu código para evitar que essas exceções aconteçam. Tá? Vai ser um vídeo rápido, mas eu achei ele bem interessante, porque se você já desenvolve, você sabe que é comum que você lide com erros durante o desenvolvimento, né? Então, você nunca sabe se vai acontecer algum tipo de problema, seja de rede, seja no browser, ou seja algum tipo de exceção porque você não fez um desenvolvimento correto ou não fez uma tratativa correta do seu código. Isso pode acontecer. E não é diferente com o JavaScript, né? Por ser uma linguagem de programação, ele também te provê algumas estruturas que você pode tratar os erros e também pode analisar os erros, né? Então, para isso ele fala aqui do try, catch, finally, que é um bloco, e é um bloco onde você tem aí duas ações, né? A primeira ação você tem o try, que é basicamente tentar fazer com que aquele código que você pôs ali dentro funcione, e tem o catch, né? Então o try, ele entende que aquilo ali dentro vai rodar, porém se não rodar, se der algum tipo de problema, seja lá qual for o problema, ele vai jogar você para o catch. E no catch é onde você faz a tratativa do seu problema, seja se você precisa tentar novamente, seja se você precisa salvar um log, seja lá o que tem que fazer, tem que pôr um valor novo na variável, enfim, existem várias possibilidades e vai depender do que você precisa fazer, tá? Então aqui basicamente ele fala sobre isso, como implementar o try, catch, finally, né? E o finally que eu não falei é o seguinte, então no try ele tenta rodar, se der problema ele cai no catch, e o finally ele sempre executa, tendo sucesso ou não. Então é um bloco, try, catch, finally. O finally sempre executa, o try vai executar, mas se der erro joga para o catch, e o catch vai executar e depois também passa para o finally. Tá? Aqui ele dá alguns exemplos e ele fala que é o seguinte, olha, você não tem certeza se o seu código vai funcionar por algum motivo, cai rede, seja lá o que for, né? Então, para você não mostrar uma mensagem que nem essa aqui para o seu usuário, né? Uma mensagem que principalmente para quem é leigo não vai entender, você tem que tratar isso, né? Então você pode ver que nós que somos técnicos, a gente consegue observar aqui que é um tipo de objeto que não suporta essa propriedade ou esse método. Agora, um usuário leigo, ele não vai querer saber. E aí a qualidade e a credibilidade, principalmente do seu software, vai ser perdido. Tá? Então, basicamente o try-catch ele funciona dessa forma. Ó. Foi o que eu falei. Então, ele tem o escopo do try, né, aqui, e em seguida tem o escopo do catch. Né? O try vai tentar fazer alguma coisa e o catch, se der problema, vai rodar o que está dentro do escopo do catch, e para isso ele vai te oferecer aqui um objeto que é um exception. Tá? Esse nome aqui é um nome que você pode colocar ex, é o que você achar que seja bom. Tá? É uma variável que você pode pôr o nome que você quiser e você vai receber qual é o problema que você teve ali naquele caso. E aqui ele dá esse exemplo que ele fala, ó, se for para dar problema lá para o usuário, que pelo menos você fale alguma coisa amigável. Né? Então aqui ele está falando, olha, o browser não suporta essa funcionalidade desejada. Né? Bem melhor do que se apresentar uma tela dessa aqui, a credibilidade vai ser bem pior. Né? E logo abaixo é o seguinte, é o que eu acabei de explicar. Ele fala aqui que o try catch, ó, ele tem algumas porções, né, que é o try tenta rodar, o catch pega o erro e o finally é sempre executado. Só que quando a gente fala de exceção, esse objeto ele te provê três propriedades, né? Ele te provê o seguinte, isso quando cai no catch, né? Ele cai no catch, você
vai ter aquele objeto disponível para consultar. Ele tem uma propriedade que é de mensagem, que é uma mensagem textual que vai descrever qual foi o erro que aconteceu. Então, vamos imaginar que é o que a gente viu ali em cima. Ele não tem um método ABC, então ele vai te falar, o método ABC não está disponível, alguma coisa assim. Ele te dá também uma propriedade de um número, tá? Que é um error code, é um número de erro que tem uma representação. E te dá um name também, que é o nome da exceção daquele objeto, né? The name of exception object. Né? Então pode ser erro de você tentar converter uma variável, pode ser um erro de você não ter aquele recurso disponível, pode ser um monte de tipo de erro. E aí, aqui que é a sacada. O cat, ele não é meramente para você recebe ali aquele problema e só mostra uma mensagem. Ali dentro você pode colocar uma lógica também. Então, se por exemplo, se teve um problema, caiu no cat, você quer tentar de novo, ou você quer disparar um outro processo, ou você quer pôr uma estratégia de log de aplicação para que você consiga ver o que está acontecendo e tudo mais. Então ali é o lugar que você deveria fazer, tá? E tem o finally depois, que é o que vai fazer, que vai sempre rodar, né? Que é o que ele mostra aqui, ó. Então, lá no Visual Studio, olha só, aqui, veja que está um código bem feito, vamos falar assim, porque você está colocando o seu código dentro de um bloco do try. Então ele vai tentar fazer isso daqui. Se por acaso der algum problema, aqui ele não está fazendo muita tratativa. Ele simplesmente está pegando a propriedade message desse objeto de exceção que está aqui e vai exibir no console.log. Tá? Vamos ver se dá algum problema aqui. Eu acho que não vai dar problema não. Aliás, deu sim. Ó. Só que ao invés de dar um erro na tela para o próprio pro seu cliente, para o seu usuário, ele está falando aqui, ó, não consigo ler a propriedade getContext, que é nula, né? E veja aqui, ó, o finally, depois disso, ele rodou, porque eu coloquei um console.log aqui. Então, veja que aqui embaixo, ó, ele sempre executa, dando certo ou não, né? Então, ele sempre vai falar finally rodou, tá? Aqui o erro é porque, ó, propositalmente, veja que o nome aqui dessa variável, dessa variável aqui, ela tá context sem o e, tá vendo? Então tá contextxt. Então o erro é esse. Ele tentou executar um contexto, só que ele não existe aqui, tá? Então se eu colocar aqui context e for lá no browser de novo, aquela mensagem de erro não vai ter. Não deveria ter, na verdade, né? Aqui ele tá get context of null. É que ele tá nulo, aquele cara também. Além disso, ele tá nulo, né? Cadê? Stroke content.stroke. Ah, tá. Ele está nulo porque eu não tenho esse elemento canvas aqui, tá vendo? Ó? Get element by ID. Ele está procurando esse cara aqui e eu não tenho. Mas enfim, ele trata de uma forma muito bacana, tá vendo? Ó? Ele está falando, cara, você está me pedindo para pegar um canvas, um get context, só que eu não tenho esse cara, né? E vamos lá. E aí o que ele fala mais aqui? Ele fala que sempre roda o file e tudo mais, e fala porque você pode usar o Debugging Tools, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou usando o Chrome aqui, aperto o F12 e consigo acessar aquelas informações. Aqui é a mesma coisa, ele fala sobre como fazer o try-catch e tudo mais, e depois ele dá um exemplo bem bacana aqui, ó, que é como checar por valores nulos, tá? Isso aqui, para quem já programa, sabe que é uma coisa bem comum de fazer, né? Mas basicamente, quando você programa com JavaScript, o JavaScript ele entende aquela variável, né? Então ele sabe que aquela variável existe, só que antes de você colocar algum valor nela ou antes de você instanciar alguma coisa, ele vai ser sempre nulo, tá? Então ele sabe que a variável existe, porém ele não sabe se tem algum valor lá. Então aqui ele dá alguma dica que ele fala, olha, quando você for fazer, independentemente se for também dentro de um try-catch, veja se o valor é nulo. Então veja que aqui está sendo passado 3 parâmetros, né? First, second e third. E aqui ele está verificando se esses valores são nulos, ele já está fazendo uma exceção customizada. Ó, ele está fazendo throw new error e está passando um código e está passando uma mensagem. Então, se você quiser fazer algum tipo de customização, se você quiser disparar um erro, porque a sua lógica tem que disparar um erro, né? Vamos imaginar que o usuário ele tem que digitar um número e ele não digitou. Então você tem que falar, olha, você tem que digitar um número. Né? Então é dessa forma que ele faz. Você pode verificar se o valor é nulo ou não e logo em seguida você dá um throw new exception aqui, que no caso está chamando de error. E para finalizar, uma dica importante que ele dá aqui também é sobre o escopo da variável dentro do try-catch. Tá? Então veja aqui
que eu tenho 3 variáveis que estão declaradas dentro do escopo do try, né? Então, essa variável A, se eu tentar utilizar ela dentro do cat aqui, eu não vou conseguir, porque o escopo dela está dentro desse try aqui. Então, isso é algo muito importante de você saber também. Inclusive, porque isso daqui pode gerar uma nova exception também, né? Então, você tem uma variável aqui e tenta acessar ela no cat e não vai dar certo. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar essas variáveis aqui e instanciar ela aqui em cima, fora, né? Então ela vai ficar disponível para todo esse escopo aqui, ó, para você ir trabalhando em cima dele. E é basicamente isso. Foi bem curto aqui. Aí ele faz essas perguntas aqui, eu não errei nenhuma delas também, bem tranquilo. Então, aqui na pergunta 1 ele fala assim, qual dessas 4 oportunidades aqui descreve melhor o que é o error handling usando o try catch finally, né? Então essa aqui é a opção A, porque a opção A fala assim, olha, quando você vai tratar erros, isso aí é bacana porque ele te permite te prover uma mensagem, dar um feedback melhor para o seu usuário, para quem estiver usando aquilo ali, né? Aqui na opção B ele fala que você usa handling error para que o próprio usuário arrume o problema, então bem absurda a pergunta, né? O C fala que é para você debugar em runtime, não tem muito a ver, mesmo você conseguindo, né, em runtime, você consegue ali no DevTools, mas não é muito a ver. E o D ali, ele fala que é para definitivamente tirar todos os problemas de bugs que você tem nos seus scripts, não é isso. A opção B aqui, ele fala qual das propriedades abaixo, which of the following is, qual dos abaixo não é uma propriedade do objeto de exceção. Isso aqui, pessoal, até uma dica da certificação, prestem atenção nisso daqui, ó, para quem for fazer em inglês, tá? Ele normalmente ele fala é ou não é, entendeu? Então a gente lê rápido e acaba assumindo às vezes que é. Aqui está falando que não é. Qual das abaixo não é uma propriedade de exceção desse objeto? Então aqui é a alternativa B, porque ali em cima a gente viu que ele tem message, tem number e tem name, mas ele não tem description, tá? E a última aqui, que é a 3, ele fala assim, por que checar por valores nulos é uma boa prática? A opção correta aqui é a opção A, né? Checar para valores nulos previne que você use um objeto antes que ele seja inicializado. Então esse é o maior objetivo, né? Aqui ele fala também que checar por valores nulos checking for null prevents the need to throw custom errors, né? Checar por valores nulos te previne não ter que criar alguns erros meio que customizados, mas também não é esse o objetivo. E a B fala que checar por valores nulos previne erros que retornam em NaN, né? NaN é null também, acredito eu. Posso estar falando besteira, mas acho que é isso aí. Então a opção aqui é a opção A, a opção correta. Foi bem tranquilo, então mais uma vez vou pedir esse feedback de vocês, se vocês estão gostando, se não estão. E sigam o meu canal aí e dê um like nos meus vídeos para continuar fazendo um trabalho bacana aqui e deixar o conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.